Assista agora o resumo do capítulo 20 de Minha Fortuna é Te Amar. Verônica fala pra Olga atacar Andréa e Regina, porque elas são o ponto fraco de Natália. Por outro lado, Adriano está na praia sozinho, e pensa nos momentos que andava de bicicleta com Andréa, e sente saudades da filha. Na casa de Vicente, Andréa, que está chorando muito, conta pra mãe como foi humilhada pelos pais de Omar, e lamenta que o namorado não fez nada para defendê-la, e pede para voltar a morar com ela. Natália engole a raiva e abraça a filha, dizendo que ela sempre vai ter um lugar ao lado dela, e consola a garota que está aos prantos. Enquanto isso, na sala, Vicente recolhe os cartazes da manifestação, quando alguém bate na porta e é Omar querendo falar com Andréa. Vicente não acha uma boa ideia, mas permite que o garoto entre em casa, e aproveita para perguntar o porquê da pressa dos dois em se casar. O garoto explica que os dois se amam, e isso basta, mas Vicente quer dar um conselho, e Omar recusa e sai andando. Vicente segura no braço do rapaz e lembra que Andréa perdeu seu pai, então ele precisa falar de homem para homem. No quarto, Natália fala que vai preparar um lanche para Andréa, e sai do quarto. A garota recebe um telefonema de um número desconhecido, e pergunta se é seu pai, mas ao mesmo tempo fala alto que é uma tonta porque seu pai nem lembra dela. Adriano, do outro lado da linha, fala que sente muita falta da filha, e a garota explode dizendo que está em um lugar horrível que não é digno de uma princesa, mas o pai fala que vai mandar dinheiro, e para ela avisar a mãe. Andréa vira uma fera e diz que isso não vai resolver a situação delas. Na sala, Omar não quer ouvir o que Vicente tem para falar, e Natália chega na hora dizendo que ele não vai ver Andréa, porque confiou nele para cuidar de sua filha, mas ele foi um covarde e está decepcionada. Andréa grita com o pai dizendo que os sogros a trataram como lixo, e ela foi obrigada a pedir desculpas pelo dinheiro que ele roubou. Adriano diz que sente muito por isso, mas a filha fala que odeia o pai, e não quer nada dele, e muito menos que ele ligue para ela. Do outro lado da confusão, Vicente está querendo colocar Omar para fora, e ele implora para que Natália deixe ele falar com a garota. Natália não permite, e Vicente arrasta o garoto para fora, que sai gritando pelo nome da namorada. Ele entra no carro decepcionado quando vê Andréa saindo no portão. Do lado de dentro, Regina toma conta da DR da irmã, mas Natália manda ela parar e ir dormir. Natália passa por cima do muro com a ajuda de Vicente, e os dois sentam na sala para conversar. Ele pergunta se Natália quer que ele expulse Omar, mas ela diz que não porque não sabe o que esperar dele. E não quer mais problemas com a filha. A briga continua no carro quando Omar pede mais uma chance para Andréa, mas ela fala que não pode porque ele não enfrenta seu pai para defendê-la. O garoto implora e fala que vai enfrentar a todos, mas não pode perder sua amada, e pede para ela se casar com ele. Enquanto isso, no Caribe, Adriano chega no quarto, e Verônica quer saber aonde ele está que não atende o telefone. O golpista fala que foi ligar para a filha, e fala para a loira que a ama e não se arrepende de ter largado tudo por ela, que é a mulher de sua vida. De volta ao bairro, Omar promete a Andréa que vai procurar trabalho e comprar outro anel com seu próprio dinheiro, e agilizar o casamento. Andréa fica emocionada, e o garoto quer levar ela para o apartamento, porém ela prefere ficar com a família por um tempo, até a poeira abaixar. Andréa se despede do amado e entra em casa contando para a mãe que o garoto se desculpou, e os dois querem seguir com o casamento. Mas Natália respira fundo, e quer conversar com ela no dia seguinte. A garota dá tchau para Vicente e vai para seu quarto. Então ele consola Natália dizendo que ela está ganhando tempo para convencer a menina. Ele pede a ajuda dela para ir com ele à terapia de Benja, porque a doutora notou melhoras no garoto desde que ela chegou na casa. Natália super aceita, e Vicente fica agradecido. No Caribe, Verônica chega toda sensual, e Adriano quer saber o porquê daquilo tudo, e ela responde que o destino tem muitas surpresas. Em casa, Natália prepara um café, e Vicente ironiza agradecendo que ela permitiu que ele entrasse na cozinha dela. Natália ainda está inconformada com a divisão, e fala que jamais vai impedir que a família dele circule pela casa, e Vicente amolece o coração e libera o quarto para ela.
Natália aproveita para perguntar se ele vai esperar por outra manifestação das crianças. Mas como Vicente não viu, ela pega o celular e mostra para ele, que acha graça da atitude deles. No dia seguinte, Andréa e Regina andam pelo bairro, e a Patricinha quer fazer as unhas e para justamente na porta do salão de sol, e Andréa fala para ela entrar. A garota rejeita e vai esperar que o namorado a leve. E nesse momento, Olga aparece do lado de fora e começa a implicar com as garotas. Andréa peita a mulher querendo saber qual o problema, mas Olga fala que nenhum e que o problema é com Natália, aquela oferecida. Regina sai em defesa da mãe, mas Olga fala que Natália está se oferecendo para Vicente. Diante disso, Andréa dá risada pois sua mãe jamais se meteria com esse cara. Natália chega e quer saber o que está acontecendo, então Olga manda ela contar como foi o dia que ela estava dançando no escuro agarradinha com Vicente. No Caribe, Adriano toma café com Tânia e Verônica, e avisa que precisa sair para transferir dinheiro, e se despede da loira dizendo que a ama, e ela dá adeus para ele. Depois disso, as duas brindam e dão risada. Como se não bastasse, Natália precisa explicar que só é amiga de Vicente, e manda Olga esquecer o cara, já que ele não liga para ela. Olga fica furiosa e Natália arrasta as meninas para irem embora. Porém a insuportável continua jogando suas piadinhas e tirando Andréa do sério, até que Natália leva elas embora. Surpreendentemente, Constanza recebe uma ligação de William cobrando o dinheiro que ela prometeu, e a mulher, com medo de Gustavo aparecer, fala para ele que vai ao banco depositar, mas logo em seguida precisa fingir que está falando com Fernanda, porque Gustavo está descendo as escadas. Gustavo está curioso, e pergunta para a esposa o que a amiga quer, lembrando do dia que foi flagrado com Soledade pela moça, mas Constanza explica que as duas vão se encontrar no clube, e muda de assunto e convida ele para viajar e resolver os problemas no casamento. E o Frangão aceita. Omar visita o pai na empresa e o bigodudo debocha que Andréa saiu igual um rato do apartamento. Omar fala que o pai precisa pedir desculpas à garota, porém Elias fala que não vai permitir que ele acabe com a vida por causa de um namoro qualquer, e exige que ele volte para Londres. Omar se enfurece e enfrenta o pai dizendo que eles não vão impedir que ele se case com Andréa. Enquanto isso, Verônica e Tânia estão metendo o pé com Pedro em direção a Miami, e em seguida para Itália, mas Tânia lembra que a polícia deve estar procurando por ela, e não tem passaporte falso. Contudo, Verônica saca um passaporte da bolsa, e manda a amiga ficar tranquila e aproveitar a viagem. Por outro lado, Adriano verifica sua conta e toma um susto ao ver que está zerada, e fica desesperado sem saber o que fazer. No bairro, Natália fala para as filhas que não quer elas discutindo com Olga, e as garotas comentam que é um absurdo ela falar uma coisa dessas, até porque Natália jamais se envolveria com Vicente. Logo em seguida, um carro preto para perto delas e Samia abre a janela, falando que ainda bem que encontrou a amiga, porque até seu motorista se perdeu naquele lugar. Horrível! Natália está sem paciência, e pergunta o que ela quer, então Samia fala que elas precisam conversar. Na empresa, Elias garante que Omar não se casa com Andréa, mas o garoto peita o pai e devolve as chaves do apartamento e do carro, e os cartões. Elias não acredita que ele vai fazer isso por causa de uma interesseira, e o garoto fala para o pai lavar a boca para falar da namorada. Elias vai atrás do garoto, e fala para ele esquecer que tem família se sair pela porta, então o garoto enche o peito e dá adeus pro pai. Natália chama Samia para entrar em casa, mas a cebosa faz cara de nojo e não aceita, sugerindo que elas conversem no carro dela. Regina quer participar da conversa, mas Samia fala que a conversa é com a mãe dela, e não com a interesseira, e Natália surta mandando ela respeitar sua filha. A insuportável fala que toda a vizinhança está olhando e convence Natália a entrar no carro. Adriano entra no quarto gritando por Verônica, mas só encontra uma mensagem de despedida no espelho mandando beijos. Ele abre o cofre e só encontra um buquê de rosas amarelas, e fica incrédulo ao perceber que caiu na própria armadilha e ainda ficou sem passaporte, então ele taca as flores longe. A cebosa da Samia coloca a culpa em Natália por Andréa querer se casar com o seu filho e ficar com toda a fortuna.
Natália não quer mais ouvir besteiras e ameaça sair do carro. Mas Sami avisa que ainda não terminou. Enquanto isso, Gustavo e Cláudio tomam uma cerveja juntos, e o sogro emprestado não perde a chance e pergunta se ele conhece um tal de William. Gustavo confirma e conta que ele é o treinador da academia, e então Cláudio fala que encontrou com ele em sua casa, porque foi entregar um par de brincos que Constanza supostamente perdeu, mas comenta que as mulheres nunca perdem os 2 brincos ao mesmo tempo, e deixa Gustavo desconfiado que Constanza possa ter um caso com o treinador. Constanza chega na academia e entrega o cheque para William e quer que ele cumpra com o combinado de apagar o vídeo, e o gigolô fala que ela pode continuar usufruindo de seus serviços, mas a bruxa do 71 jura que não quer mais vê-lo na vida. Ainda no carro, Natália fala para Sâmia que já tentou de tudo para conversar a filha não se casar, porém a cebosa fala que ela precisa ir até o fim para evitar esse absurdo, porque a família Haddad não é ação beneficente, e Natália fala que ela nunca foi sua amiga e sai do carro. Natália conta o absurdo que Sâmia colocou na cabeça, e espera que a filha perceba que essa família nunca vai recebê-la, mas a garota garante que vai casar com Omar sim. Cláudio e Gustavo já estão caindo de bêbados, e Gustavo diz que se a traição for verdadeira, seria um motivo para pedir o divórcio, e Cláudio promete que vai investigar isso. Enquanto isso, Sâmia conta para Constanza que Omar renunciou tudo para se casar com Andréa, e garante que Natália está por trás de tudo. No bar, Gustavo não quer acreditar na traição de Constanza, e comenta que ela até sugeriu uma viagem. Cláudio acha ótimo e sugere que toda a família vá à casa de campo, porque talvez as irmãs façam as pazes. Andréa quer saber por que Omar chegou de táxi, e ele todo animado conta que enfrentou seu pai e devolveu tudo que ele tinha dado, e fala que só ficou com a roupa do corpo. E a garota não parece muito satisfeita. Fernanda e Constanza estão no clube, quando ela comenta que está passando por uma situação complicada, mas não pode confiar em ninguém para contar. Fernanda se oferece para ouvir a amiga, e ela conta que se meteu em uma aventura e agora está sendo chantageada. Se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos.